Olá, este é provavelmente o primeiro vídeo do ano do meu canal. Eu sou o Yoshi Kira e sejam todos bem-vindos. Este é meu primeiro vídeo de iceberg e meu canal é bem desconhecido, cara. Se você tá aqui, você já deve saber o que é iceberg. E neste vídeo eu vou abordar sobre o iceberg das estranhezas da internet. Esse vídeo foi totalmente baseado no vídeo do canal gringo chamado de Parallel Pipes. Colocarei o vídeo dele na descrição, se você quiser dar uma olhada. Mas bem, eu não vou abordar todos os assuntos desse iceberg, porque são mais de 420 assuntos diferentes. Eu vou apenas abordar os assuntos mais interessantes e bizarros, porque nesse iceberg tem muito assunto que é muito desinteressante, ou então é muito óbvio, e todo mundo já sabe disso. Quantidade de assuntos, esse vídeo será dividido em duas partes. Neste iceberg abordarei vários assuntos bizarros. Se você for uma pessoa muito sensível, não recomendo que continue. E é isso, sejam bem-vindos ao iceberg das estranhezas da internet. Camada 1. O céu. Elsa Gate. Elsa Gate são vídeos infantis muito bizarros e perturbadores que basicamente foram feitos para ganhar dinheiro em cima de criança. Como podem ser vistos nas imagens, é um conteúdo muito perturbador e que nenhuma criança deveria assistir isso. Um exemplo de característica do Elsa Gate é que eles têm esse nome porque a personagem mais utilizada para esse tipo de conteúdo bizarro é a Elsa. Fora ela, tem também o Homem-Aranha e tem o Mickey e a Minnie. E é isso. A Síndrome de Lavender Town. Lavender Town é uma cidade dos jogos da franquia de Pokémon. E no caso é basicamente uma cidade que tem uma história muito triste por trás e tem a sua trilha sonora muito boa. A Síndrome de Lavender Town é nada mais nada menos que uma creepypasta que várias crianças que jogam Pokémon se suicidaram por causa de Lavender Town. E é basicamente só uma creepypasta boba. E que todo mundo já sabe disso por causa do Velberan e Huey Station. Wojak. Wojak ficou muito popular nos dias atuais. Ele já era um meme antigo, um dos primeiros memes, mas depois de 2020 ele estourou, principalmente com as suas versões alternativas. E basicamente temos vários tipos de meme nesse nível. E é um meme muito bom. O que dizer dele? É o Wojak. Pep the Frog. Pep the Frog provavelmente vocês já conhecem, que é aquele sapinho lá muito com uma cara muito estranha de memes. Mas eu não quero muito falar sobre ele porque todo mundo já sabe quem é ele. Mas o que eu gostaria de falar é como o Pep the Frog foi usado por pessoas de extrema direita e memes de cunho nazista. Em vários fóruns anônimos, os memes do sapinho sorridente foi usado como forma muito pejorativa e utilizado para discurso de ódio em vários chats ou fóruns anônimos da internet. Isso também não só aconteceu com o Pepe, também aconteceu com o Moomin, que no caso ele era meio que um mascote da McDonald's feito para pessoas que viveram nos anos 50. E também eles acabaram mudando muito o significado do Moomin. E hoje em dia o Moomin, infelizmente, não é mais usado pela McDonald's. 301 views. 301 views foi apenas um bug que aconteceu no YouTube que os vídeos ficavam estagnados em 301 views e não conseguiam mais ultrapassar isso. Cursed Images. Cursed Images, ou então imagens amaldiçoadas, são basicamente imagens com conteúdo muito estranho nelas e elas têm baixa qualidade. As Cursed Images geralmente são utilizadas como shitpost, mas às vezes elas nem sempre são só como shitpost, às vezes tem o intuito de apenas perturbar mesmo. Aqui vai um relato pessoal. Meu primeiro contato com as Cursed Images foi algo muito engraçado. Lá em 2018, do nada o YouTube resolveu me recomendar um vídeo chamado Mr. Blue Sky. E basicamente nesse vídeo começava a tocar começava a aparecer um monte de Cursed Images ao som da música Mr. Blue Sky. Cara, eu lá com meus 12 anos eu ri demais. Foi muito engraçado e sinto saudades desses tempos. Além das Cursed Images, tem outro assunto que tem a ver com isso, que eu vou abordar mais tarde nesse vídeo, que são as Liminal Spaces. E também as Backrooms, que também entram nesse mesmo assunto. E é isso. Vaporwave. Vaporwave foi uma era musical que teve seu início e ascensão no começo da década passada. As músicas Vaporwave geralmente têm um tom relaxante e são muito interessantes de se ouvir. Elas geralmente são remix de músicas dos anos 90 e 80. E existem vários cantores precursores do Vaporwave, como o Saint Pepsi.
Você provavelmente deve ter conhecido Vaporwave pelaquela música com a estátua de uma cabeça grega chamada Macintosh Plus, que tem mais de 17 milhões de views. E Vaporwaves acabam se linkando com as Aesthetics, que irei falar mais pra frente no iceberg. Fanboy. Fanboy é basicamente homens se vestindo com roupas de mulheres, mas não são nem travestis, nem transexuais. São fanboys, é apenas o homem se vestindo com roupa de mulher. É basicamente só isso mesmo. Os fanboys eles são muito odiados pela comunidade pelo resto da internet. Boston Dynamics. Boston Dynamics é uma empresa de Massachusetts, Estados Unidos, e ela basicamente trabalha com inteligência artificial e robótica. Você com certeza já deve ter visto o vídeo, o famoso vídeo do cachorro atirando, ou então do cachorro dos caras maltratando um robô. Eu adoro esses vídeos, principalmente quando o David Jones reage falando mal dos robôs. Olha isso. Dá pra ser o robô stealth. Black Mirror o bagulho, total. O efeito Mandela. O efeito Mandela é basicamente quando você se lembra de um acontecimento que basicamente não aconteceu. E é isso é o efeito Mandela. O efeito Mandela surgiu por causa de um grupo de pessoas que achavam que o Mandela estava preso, sendo que o Mandela na verdade estava lá de boa na África do Sul. E aí surgiu o efeito Mandela. Geralmente tratado como piada por muita gente, mas é algo real, é basicamente uma confusão do nosso cérebro. Algumas pessoas teorizam que basicamente o efeito Mandela é uma memória que a gente teve de um universo alternativo que a gente teve e agora estamos em outro universo em que aquilo não aconteceu. Um efeito Mandela muito famoso é um do filme chamado Shazam, que várias pessoas dizem que existe um filme do Shazam com um ator chamado Sinbad, mas não existe nenhuma evidência de que esse filme existiu. E aparentemente e dizem que isso é só loucura das pessoas. Todos nós temos os nossos efeitos Mandelas pessoais. Eu aposto que você também deve ter o seu. Wayback Machine. Wayback Machine é um site que basicamente ele retrata prints ou outras coisas de como eram páginas antigas na internet. Ou seja, o Wayback Machine é como se fosse uma máquina do tempo. Tem um vídeo muito legal sobre isso que é o do André Young, que é ele desbravando o Bachaki em 2006. E é muito interessante ver o Wayback Machine, pois retrata também o passado e como era a internet 10 até 15 anos atrás. E esse site é importante. Muitas vezes existiam coisas que pareciam estar perdidas, sites perdidos. E já estava lá no Wayback Machine. Alguma pessoa salvou e depositou lá. Easter eggs do filme da Pixar. Os easter eggs no filme da Pixar é basicamente os easter eggs que a Pixar bota nos filmes. Que no caso temos vários exemplos, como o carro do Toy Story que vive aparecendo, os números que aparecem nas placas de veículos nos filmes da Pixar, entre outros. Graças a esses easter eggs de coisas que aconteceram em outros filmes da Pixar aparecendo em outros filmes, existe a tal teoria da Pixar, que conta que todos os filmes da Pixar se passam em uma só linha do tempo no mesmo universo. Eu, pessoalmente, eu acredito muito que essa teoria seja real, mas eu só tenho uma grande dúvida quanto a isso. Onde que o filme Carro se encaixa? E é isso. ARGs. ARGs, ou Jogos de Realidade Alternativa, são basicamente meio que um mistério que a gente tem que resolver na vida real, seja um assassinato ou alguma outra coisa. Vários tipos de ARGs já aconteceram na internet. O maior exemplo a ser citado, posso dizer, que se encaixa como ARG, é a Cicada 3301, que basicamente procurava pessoas inteligentes ao redor do mundo e ninguém sabe esse mistério ao certo. E recentemente ele não teve uma continuação. E outro exemplo que podemos citar de ARG é o Local 58. O Local 58 é basicamente um canal no YouTube que posta vídeos de um programa que relata casos de vida extraterrestre dentro da Terra. É um ARG muito interessante e já foi abordado por vários YouTubers. Os ARGs são algo que viraram tão famosos, mas tão virais, que até a Warner, quando estava lançando o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, ela criou um ARG das notas com o rosto do Coringa. Muito interessante, viu? Neuralink. Neuralink é basicamente a proposta do bilionário Elon Musk, que ele basicamente está querendo colocar um chip dentro do nosso cérebro e esse chip vai tornar a gente mais inteligente. Esse chip também pode resolver vários problemas cerebrais. Tem uma proposta muito interessante. Chris Chan. Chris Chan é basicamente uma mulher transexual que sofre de problemas mentais.
Ela ficou muito famosa após a internet descobrir a existência dela e toda a sua história por trás de seu universo criado dentro dela, que é o universo de Sony Chu. O Sony Chu era como se fosse um diário e como queria que a vida dela fosse. Mas bem, infelizmente a internet, os doentes da internet são muito cara de pau e foram lá e transformaram a vida dela num verdadeiro inferno. I want everything about my house off the internet! Christian é conhecida como a pessoa da internet mais catalogada de todas, porque tudo da sua vida está dentro da internet. Não tem como explicar tudo isso em um só vídeo, e recomendo que vocês virem o vídeo da Vitória sobre isso, e é isso. Fundação SCP. A Fundação SCP é como se fosse a creepypasta dos dias atuais. Ela basicamente cria vários monstros e todos eles têm uma lore, uma história por trás dele. E também ensinando a como contê-los dentro da fundação. É muito interessante todo esse universo criado por essa comunidade e é incrível. Segunda camada. Águas rasas. Essa é provavelmente a camada mais desinteressante do iceberg, já que o criador resolveu botar o nome de vários criadores de conteúdo dentro dela. Phoenix Jones. Vocês já assistiram o que é esse? Ele é um super-herói sem poder algum que combate contra o crime. E tem outros super-heróis naquele ramo. E é mais ou menos isso com o Phoenix Jones. Ele veste um traje de super-herói e uma máscara, esconde seu rosto e ele combate o crime. No caso, todo mundo sabe a identidade dele, pois ele era um ex-lutador de MMA. Phoenix Jones infelizmente acabou largando a luta contra o crime por não fazer nenhuma diferença. Petscop. Petscop é um ARG que se baseia em teoria num jogo perdido do Play 1, num jogo totalmente misterioso chamado de Petscop. Mas, como todo ARG, ele tem um grande propósito. A história de Petscop, ela, por mais que seja um jogo e tal, ele se baseia no feliz crime real de uma menina chamada Candace Newmaker, que infelizmente Candace foi assassinada pela própria mãe e pelos outros médicos. Foi uma morte muito trágica. E como o jogo foi baseado nela e a gente não sabe direito quem é o autor por trás desses vídeos, a grande teoria diz que o autor dos vídeos é o irmão mais novo de Candace. Ele criou toda essa história, criou todo esse RG em sua homenagem. Pulse Closed foi praticamente um fenômeno da internet. Tudo começou no Rabu Hotel, quando os usuários do Forchan mudavam seus personagens do Rabu para um personagem negro, com um grande cabelo afro e com um terno. Quando as pessoas do Rabu começavam a tentar entrar na piscina, esses caras que estavam spamando em todo canto, ficavam falando Pulse Closed, ou seja, a piscina está fechada. Aí bem, se você perguntasse o motivo, eles iam falar, alguém cortou a perna, e aí tem AIDS dentro da piscina. É algo muito baboseira, coisa de Forchan. Esse meme era algo muito absurdo. E se fosse acontecendo algo hoje nos dias atuais, provavelmente ia dar uma polêmica muito grande. No final, todas as contas que tinham avatares dessa caracterização que eu falei, acabaram sendo banidas do Rabu Hotel. Mas, essa história ainda não termina, pois logo depois de um tempo, o Pulse Closed, ele acabou indo mais longe ainda. Isso virou um meme na vida real, acabou acontecendo uma metalinguagem. E alguns cosplays de anime, várias pessoas iriam vestidos do carinha do Pulse Closed. Fora isso, em algumas piscinas tinha uma foto imprimida do Pulse Closed lá. Até que em 2008 uma mulher denunciou isso por racismo. Depois do tempo a fama desse meme acabou se apagando. Neil Breen. Neil Breen é um diretor de cinema, só que ele tem algo de especial. Todos os seus filmes são muito ruins. Ele é um cara que ele tenta fazer filmes. Ele dirige e ele atua nos próprios filmes. E ele produz também. Ele dirigiu vários filmes que alguns deles são pouco cópias e outros que estão lançando. Cara, são filmes tenebrosos, são filmes muito ruins. E ele é um cara que ele tenta fazer o que faz. O caso desse cara, ele me lembra muito o caso do filme The Room, que é considerado por muitos o pior filme de todos os tempos. Germa985. Germa985 é um youtuber e streamer que ele é basicamente, sabe quem? Sim, o cara do SUS. Ele é um meme na comunidade youtuber gringa. E é apenas isso que eu tenho pra falar dele. Wings of Redemption. Parece um nome de banda, mas ele é um streamer. Esse streamer, bem, eu não consegui achar muitas informações dele. Wings of Redemption, ele é dito como um streamer polêmico, lá dos Estados Unidos. E é isso. Michael Jackson Vault. Michael Jackson Vault é basicamente o cofre das músicas de Michael Jackson que nunca foram lançadas.
E bem, algumas músicas dessas saem como Love Never Felt So Good e entre outras. Algumas saem e outras ficam. Muitas dessas músicas ainda estão nesse cofre, entre aspas. Um exemplo que podemos talvez ser citado é que ele já tentou gravar um álbum com Freddie Mercury, mas ele acabou não conseguindo gravar pois eles tinham uma relação que gerava muitas confusões. E bem, existe apenas uma música desse fruto desses dois cantores incríveis, e dizem que existem mais outras 4. E bem, essas outras 4 músicas devem estar no Michael Jackson Vault. Quem matou o Capitão Alex? Who Killed Captain Alex ou Quem Matou o Capitão Alex é um filme da Uganda. E bem, vocês estão bem ligados em como são os filmes africanos de baixa qualidade. E esse daqui não se difere muito. Quem Matou o Capitão Alex é um filme da Uganda que foi feito meio que sério por um diretor de lá. E o nome desse diretor é Nabawana IJJ. Ele faz vários filmes de baixo orçamento, com efeitos bem terríveis. A grande questão por trás desse filme é que esse filme ele é muito zoado. E como esse filme é muito zoado, nenhuma pessoa no mundo tem a gravação desse filme. Atualmente, o filme permanece perdido. E a única coisa que temos desse filme, é um vídeo no YouTube de uma pessoa reagindo a esse filme e rindo por trás. Então, esses caras regravaram o áudio do filme e só tem essa versão por aí. O filme original permanece perdido. I look like Barack Obama.com. I look like Barack Obama, ou Eu Pareço Barack Obama, é só um cara que ele basicamente tava querendo fazer uma zoeira. Ele obviamente não tem nada a ver com Barack Obama, mas ele criou um site falando, as pessoas sempre me confundem como Barack Obama, e eu pareço muito Barack Obama, olha só como somos idênticos. Mas, bem, como esse cara ele é branco e olhos azuis, as pessoas começaram a acusar ele de racista e começaram a relacionar ele com pessoas da extrema-direita americana. O que é bem triste, já que não era a proposta dele era só fazer uma zoeira mesmo. Infelizmente o site, I Look Like Barack Obama, acabou sendo retirado do ar. A Livraria de Babel. A Livraria de Babel é basicamente só um site em que na teoria, ele contém todos os livros do planeta. E bem, a coisa mais interessante desse site é que você digita uma frase nele, e aí ele manda todas as possibilidades de que pode ser feita essa frase. Todas mesmo. Você escreve, eu fui no mercado tomar sorvete. E transforma essa frase em um livro de 60 páginas, com diferentes versões dela. SCP-001. A grande questão do motivo dele estar aqui no SCP é que ele é um SCP bem misterioso. A grande teoria da comunidade SCP é que o SCP-001 é o guardião do portão. E esse SCP seria o SCP mais poderoso de todos. Mais poderoso até que o SCP-343. Mas o SCP-001, apesar de como ele é valorizado na comunidade, nós não temos muitas informações sobre ele. O caso do deck de 2222 cartas de Yu-Gi-Oh! Cara, essa história ela é simplesmente hilária. E ela é bem desconhecida, tanto é que eu acho que provavelmente sou o primeiro brasileiro a estar falando sobre isso. Esse caso aconteceu num campeonato de Yu-Gi-Oh! Na Alemanha, em 2007. Quando 2 rapazes, com um visual bem característico, parecendo personagens de filmes de máfia, simplesmente apareceram carregando um deck de 2222 cartas de Yu-Gi-Oh! Eu peço perdão se eu falar alguma besteira aqui, pois não entendo nada de Yu-Gi-Oh! Mas a grande questão é, no deck principal de Yu-Gi-Oh! O mínimo de cartas era 40. Porém, a Konami nunca tinha definido nenhum limite para cartas. E essa foi a grande cagada que eles fizeram. E esses dois caras simplesmente juntaram mais de 2.000 cartas e levaram pra lá. E bem, nem preciso dizer que eles ganharam o evento, já que eles não estavam burlando nenhuma regra. Não havia limite de cartas. Eles simplesmente massacraram todo mundo. Então, graças a esses dois caras, no ano seguinte a Konami definiu o número máximo de cartas do deck para 60. Um caso bem hilário, bem curioso, e uma pena que ele não é tão famoso. Esse caso ele é tão desconhecido, mas tão desconhecido que muitas pessoas pensavam que ele era uma lenda. Mas não, ele de fato aconteceu. Tanto é que tem várias imagens sobre esse caso aí. He Will Not Divide Us. He Will Not Divide Us é basicamente um caso que aconteceu com Shelley Buff. E é uma treta muito grande que teve com Forchan. Cara, essa história ela é bem longa. Se você quer saber tudo sobre ela, vá no vídeo do Easy Nobre. Bem, mas basicamente o básico do básico que aconteceu.
O Shia LaBeouf ele tava protestando contra o Trump, falando que ele ia dividir os Estados Unidos, pois lá nos Estados Unidos a cultura política é muito mais divisível do que aqui no Brasil. Como forma de protestar, ele fez o quê? Ele instalou uma câmera, criou um site e ficava gritando na câmera, "You will not divide us", o dia inteiro. Só que aí os malucos do 4chan começaram a encher o saco dele falando merda em frente da câmera. E ele mudou de canto, foi pro deserto, foi pra tal canto. E ele não conseguiu vencer os caras do 4chan. Eles sempre davam um jeito de descobrir qual era o lugar. Até mesmo quando só tinha a imagem de uma bandeira mostrando o céu, ainda assim, eles iam atrás e descobriam o lugar. No final, Shia LaBeouf inaugurou um museu e tentou virar um artista. Jack Stauber. À primeira vista, você pode pensar: ah, Jack Stauber é aquele maluco que canta a música Buttercup. Sim, mas ele não só faz música, como também ele faz muitas animações. São animações que têm uma grande filosofia por trás e um grande significado. Geralmente abordam temas pesados. O jogo de treinamento do McDonald's para Nintendo DS. Não tem muita coisa a dizer sobre esse jogo, mas ele era basicamente um jogo que treinava você a ser um atendente do McDonald's e um cozinheiro também. Esse jogo ele acabou sendo perdido, pois ele foi cancelado no meio do projeto. Eles têm pouquíssimas cópias desse jogo hoje em dia e não existem muitas imagens sobre ele. Vermin Supreme. Vermin Supreme, ele é um político do Partido Libertário dos Estados Unidos. Todo ano ele se candidata à presidência. Isso é com propostas muito absurdas, como criar uma lei que obrigue todo mundo a escovar os dentes e dar um pônei para cada cidadão dos Estados Unidos. Esse cara ele é uma grande piada e provavelmente deve ser uma sátira política americana. Arab Funny. Arab Funny é uma entrada que eu não queria muito falar, mas devido à importância dela aos shitpost brasileiros, ela está aqui. O Arab Funny é basicamente um Reddit árabe de humor. Mas se vocês estão ligados naqueles shitposts absurdos, cheios de emojis, então, é basicamente isso que é o Arab Funny. Devido a ter esse humor totalmente exagerado e até um pouco infantil, o Arab Funny acabou dando origem a uma grande onda de shitpost árabe. Todos os shitposts árabes que a gente tem na internet hoje em dia foi graças ao Arab Funny. Dragões comendo carros. Essa é uma das primeiras entradas que define o nome deste iceberg. Dragões comendo carros é um Reddit onde é postado vários desenhos e também fanarts sobre dragões comendo carros. Mas não é no bom sentido da palavra, é no mau sentido. Mas bem, essa bizarrice toda, felizmente, ao contrário do que eu ainda irei falar neste iceberg, aparentemente isso não é nenhum tipo de fetiche. Que bom, né? Dicionário das Emoções Obscuras. O Dicionário das Emoções Obscuras é basicamente um livro que dá nome a várias emoções estranhas que nós temos, mas que não possuem nomes definidos no dicionário. Por exemplo, Mapiorranzia, que é a decepção por ser incapaz de voar. Ou então, Xenoshine, a sensação de que o tempo está cada vez passando mais rápido. Dá pra perceber que o autor desse livro ele realmente é bem criativo. Camada 3. Águas Profundas. Digital Homicide Studios. A Digital Homicide Studios era um estúdio de jogos que eles basicamente criavam jogos bem vagabundos da Steam. Eram jogos extremamente mal feitos. Isso até lembra um pouco o caso do Mineirinho. Só que o caso da Digital Homicide Studios vai um pouco mais embaixo. Essa empresa foi fundada por dois irmãos. E eles faziam muitos jogos por ano. E eram tudo só jogo cagado e esses jogos acabavam vendendo na Steam e tinham avaliações até que positivas. Mas não por causa do jogo em si, porque o jogo era horrível mesmo. Mas porque pelo preço barato, o jogo conseguia te dar cartas colecionáveis da Steam. O que era bom para quem estava querendo comprar. Toda essa história ocorria bem debaixo dos panos antes. Até que um youtuber chamado Jim Sterling, que ele basicamente tinha um quadro no canal dele que era um crítico de jogos, que ele fazia reviews desses jogos horríveis da Steam, ele acabou detonando tanto os jogos quanto a empresa.
Isso acabou desenrolando um caso muito grande. Os caras da empresa foram lá, xingaram ele respondeu tal. No final eles desenrolaram tudo num debate. E depois os caras da empresa processou ele em 10 milhões de dólares. Até que ele entrou com ação judicial e conseguiu arquivar o caso. Essa empresa atualmente ela não está tão bem quanto antes. E ela foi banida da Steam. Vore. Vore é um dos fetiches mais bizarros na internet. E se caracteriza na sexualização, em você ser devorado ou devorar alguém, engolindo a outra pessoa, sem ser mastigando. E é literalmente só isso. Muitas artes de vore existem pela internet, de mulheres que comem uma pessoa e fica dentro da barriga dela. É algo extremamente bizarro. Eu acredito que muitas pessoas possuem esse fetiche por causa do filme Homens de Preto 2, devido à cena inicial, em que a alienígena Selena entra na Terra e come um cara. Já houveram casos de pessoas que falaram: eu tentei fazer isso na vida real, mas não deu certo. Meu amigo, é um pouco lógico, sabe? Esse fetiche é com certeza muito bizarro. Mas o próximo talvez seja ainda mais. Ô droga. Inflation Fetish. Inflation Fetish, assim como o Vore, consiste em deixar a pessoa maior. No caso, um Inflation Fetish seria o fetiche da pessoa ser inflada. Literalmente. Pode ser ar, ou então pode ser alguma outra coisa que entra dentro dessa pessoa e essa pessoa vai ficando maior. Geralmente enchendo como um balão. Além disso, esse fetiche também tem uma vertente, que é a Blueberry. No caso, seria a pessoa inflar desse jeito e também ficar azul, pela razão de ter comido mirtilo. Assim como o Vore deve ter ganhado um pouco mais de fama, mas pelo filme Homens de Preto 2, esse aqui eu acho que deve ter ganhado, ou então deve ter surgido, graças ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem a cena da Violeta, que ela come um chiclete de mirtilo, e ela acaba inflando e virando uma bola azul gigante. Esses dois fetiches eles são muito encontrados, e existem uma vastidão dele no site DeviantArt, que é um site em que você pode publicar artes e desenhos. E como é uma plataforma um pouco liberal, isso acaba indo para lá. Ancapistão. Ancapistão seria o país ideal dos anarcocapitalistas. Um país onde não há Estado e, em teoria, seria uma sociedade perfeita graças a não pagar nenhum tipo de imposto. Infowars. Infowars é um site de fake news com várias teorias da conspiração da extrema-direita americana, fundado por Alex Jones. O site Infowars tinha tanta fake news, mas tanta, que ele acabou sendo banido de todas as redes sociais. Atualmente você só pode acessar o site. Tinha cada teoria da conspiração maluca nesse site, como Bill Gates queria implementar um sistema de eugenia com o objetivo de eliminar outras raças, baseado no bigodinho alemão. Isso tudo acabou tendo consequências reais. E também isso será linkado com outro assunto que abordarei talvez na segunda parte do iceberg: o Canon. Phineas Gage. Phineas Gage é um jovem americano que viveu por volta do século XIX nos Estados Unidos. O motivo dessa entrada de destaque no iceberg é que, por causa de um acidente envolvendo explosivos, simplesmente uma barra de metal atravessou a cabeça do Phineas Gage. Mas é que está a questão: ele continuou vivo e ele não apresentou muitos problemas ao longo de sua vida, além dele ter ficado mais agressivo e ter perdido 15% da massa cerebral. As chances disso acontecer, de um acidente como esse acontecer, são miseravelmente baixas. Isso me lembrou também da história de um homem da União Soviética, de que ele simplesmente teve a cabeça atravessada por um acelerador de partículas, e ele continuou vivo, mesmo levando uma alta dose de radiação. Realmente milagres como esse acabam acontecendo, e eu acho que deve ter mais alguns que a gente não deve saber, e são histórias que acabaram se perdendo com o tempo. A sequência de Miyatsu. Miyatsu é o primeiro vídeo da história do YouTube, que é basicamente o vídeo de um dos criadores do YouTube num zoológico. Este vídeo que surgiu em 2005 neste belíssimo site. Tudo isso acabou acontecendo quando a descrição de Miyatsu acabou mudando, que falava: quando o vídeo atingir 10 milhões de likes, ele lançará uma sequência. Mas isso não era o Jauri falando. Na verdade, esse canal do Miyatsu, ele havia sido hackeado, e o hacker, ele mudou a descrição para isso. Mas felizmente ele não retirou o vídeo do ar. Mas acabou que depois o Miyatsu ele voltou normal. O criador, o Jared, acabou recuperando a conta
ele mudou a descrição do vídeo de novo. O canal Jaud, ele já falou até algumas vezes, respondendo alguns comentários de pessoas falando Beatriz 2, ele falava, quem sabe, talvez. Mas não há nada planejado. E provavelmente não será tão cedo que teremos uma sequência do primeiro vídeo deste site. Mercados de drogas na Deep Web. Todo mundo já sabe o que é Deep Web, não vou nem explicar. Mas sobre os mercados de drogas e armas, todo mundo sabe que isso é possível na Deep Web. Você, via Bitcoin, você compra armas e drogas e encomenda até sua casa. Inclusive tinha um site muito famoso antes que era o site Silk Road, que seu criador acabou sendo preso depois de fazer uma cagada e acabar deixando seu IP à mostra no Reddit. Quanto sobre os mercados de droga e armas da Deep Web, às vezes as armas são mais baratas lá do que comprando fisicamente. Se todo mundo já tem um pouco de desconfiança em comprar na Shopee ou na OLX, imagine comprar na Deep Web, que o endereço de todo mundo está mascarado graças ao Tor. E bem, se você sofreu um golpe, o que você vai dizer pra polícia? Ah, eu tentei comprar um monte de droga online e não chegou na minha casa. Os caras vão te prender na hora, meu irmão. Transtorno dissociativo de identidade. Transtorno dissociativo de identidade é um problema mental que faz com que você tenha múltiplas personalidades, podendo ser só uma ou até 20. Esse caso ficou muito conhecido após o filme Fragmentado, mas ele é muito mais comum do que a gente pensa. Já houve o caso de um homem que tinha mais de 20 personalidades. E o caso da dupla personalidade também é bem comum. E geralmente é muito relacionado com problemas de brigas entre os pais. Esse problema também é muito abordado também no rumo das HQs. Principalmente na Marvel, onde a gente tem dois personagens que sofrem disso. O próprio Hulk e o que vai ter a série recentemente, ou se você está vendo esse vídeo no futuro, já lançou a série, o Cavaleiro da Lua. Tencent. Tencent é simplesmente a empresa mais valiosa da indústria de games. Essa empresa chinesa, ela é tão valiosa assim, pois ela detém ações de várias empresas de vários jogos extremamente lucrativos e online. Por exemplo, ela é dona da Riot, que é a criadora do LoL e do Valorant. Além da Riot, a Tencent também detém grande parte das ações da Garena e da Epic Games. A Tencent, além de ser dona de várias ações de games e ser uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo, ela também é dona de várias redes sociais chinesas, o que aumenta ainda mais o lucro dela. A Tencent, ela praticamente faz um monopólio. E esse é outro fato. Além de fazer tudo isso, ela também fornece um pouco de armas para o governo chinês, já que a Tencent é dona da Norinco. A Norinco é a maior empresa fornecedora de armas da China. Ela fornece vários veículos blindados e várias armas para os soldados chineses. Ou seja, enquanto você está aí comprando sua skinzinha no LoL, comprando aí seu passe no Valorant, você está ajudando o governo chinês a comprar mais armas. Tô brincando, galera. Mas querendo ou não, isso tem um pouco de verdade. I Am God. I Am God é basicamente o ARG mais bizarro do 4chan. Nesse ARG contava a história de um cara que ele basicamente consertou o PC, só que tinha um probleminha. O PC aparentava estar tendo uma entidade, e essa entidade se intitulava como I Am God, que traduzindo para o português, Eu Sou Deus. Passando o tempo, o computador desse cara acabou soltando várias imagens criptografadas, e o povo do 4chan foi lá e começou a descriptografar, e deu essa imagem que vocês estão vendo aí. Um pouco assustadora. No final do ARG, ele só mandou um vídeo, e esse vídeo, algumas pessoas falam que tem coisa sobrenatural dentro dele, e ele sumiu depois disso. Hong Kong 96. Hong Kong 96 foi um jogo do Super Nintendo falsificado que consistia em basicamente ser o pior jogo do mundo. E essa era a intenção do seu criador. Esse jogo foi feito no início dos anos 90, e ele foi feito em apenas 6 horas. Cara, isso para um game hoje em dia, isso já é muito pouco. Nos anos 90, isso era menor ainda. Esse jogo ele é basicamente uma desgraça. Consistia num cara que ele basicamente ele exterminou a população da China e ele tinha que matar um ditador chinês no final. E se você morresse no jogo, aparecia uma imagem de um filme snuff chinês, uma cena de violenta de um soldado que não se sabe dizer se ela é real ou não, mas provavelmente é sim. O game é um desastre. Esse game ele foi bem desconhecido e o pessoal acreditava que era uma lenda, até que um videogame nerd acabou ressuscitando essa desgraça.
E bem, é muito engraçado ver hoje em dia. Lembra até um pouco o caso do Mineirinho. E isso provavelmente deve ter dado um pouco mais de gás ao caso do Mineirinho que surgiu bem depois. O criador do jogo, ele basicamente poderia ser preso pela Nintendo, só que a Nintendo nunca resolveu fazer isso. E o que é bem estranho, já que a Nintendo derruba vários fangames. Sem dúvida, um dos casos mais bizarros da história dos videogames. A música mais misteriosa da internet. Esse tópico é maneiraço. Cara, a música mais misteriosa da internet é uma música que acabou surgindo no final da década de 2000, no meio de fóruns da internet, com pessoas perguntando: alguém sabe qual é o criador dessa música? Todo mundo pesquisava e ninguém fazia ideia. Já é 2022 e a gente nem sequer tem um palpite sobre quem é o criador dessa música. Recomendo que vocês assistam vários vídeos do Wang analisando sobre isso. E saquem só o som dessa música. A música mais misteriosa da internet parece ser uma música europeia dos anos 80 e 90. Apesar de pesquisar, não podemos comprovar nada sobre quem escreveu essa música. E existem várias teorias falando de que essa música é do futuro e acabou vindo pro passado, ou então de que essa música é de um universo paralelo e acabou indo parar no nosso. Ou então uma teoria um pouco lógica que essa música é da própria pessoa, da primeira pessoa que postou essa música. Que foi essa pessoa quem criou essa música e fez um ARG em cima disso. E nós não sabemos disso ainda. Na minha opinião, os criadores ou o criador dessa música acabou falecendo antes de reter os direitos dela. Antes de botar essa música numa gravadora e tal. E essa música acabou se perdendo com o tempo. E alguma pessoa acabou achando a fita dessa música e postou na internet. E acabou desenrolando todo esse mistério que nós temos hoje em dia. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é considerado uma das pessoas mais misteriosas do mundo. Ele ou eles são os criadores ou o criador do Bitcoin. E existem várias suposições de quem é Satoshi Nakamoto. E é muito importante a gente tentar saber de fato quem é o criador do Bitcoin. Pois ele é um cara que ele simplesmente mudou a história da tecnologia e, é claro, das criptomoedas. Existem várias suposições de quem é Satoshi Nakamoto. Uma delas é que Satoshi Nakamoto seja um programador americano chamado Dorian Satoshi Nakamoto. É algo muito óbvio, e talvez tenha sido uso para despistar quem é de fato essa pessoa. Outra suposição também é que Satoshi Nakamoto seja um cara chamado Nick Szabo, que ele é um cara que ele fundou o BitGold, que tem inspiração no Bitcoin. E é um cara que ele também já vive nesse rumo das criptomoedas. Mas, infelizmente, nós não sabemos, nem temos a menor ideia de quem é Satoshi Nakamoto. Gypsy Crusader. Gypsy Crusader foi um streamer louco da internet. Esse cara ele apoiava ideias muito absurdas que não deveriam ser disseminadas. Mas o motivo dele ter se tornado assim foi algo um pouco triste, já que o movimento chamado antifascismo dos Estados Unidos fizeram ele perder o emprego, começaram a perseguir ele, perseguir a família dele, ameaçaram a mãe dele de morte. E cara, foi uma treta muito louca. Eu tô resumindo essa história bastante. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, é bem interessante que pesquisem. Mas cara, foi algo muito absurdo que fizeram com ele pra ele se tornar assim. E bem, ele acabou disseminando essas ideias com streams e tal. Mas como ele eram ideias totalmente absurdas, como toda a rede social acabava banindo ele. E ele acabava indo fazer streams em sites desconhecidos. Mas ainda assim ele pegava muita gente assistindo. No final ele foi preso. E não sabe quanto tempo ele vai pegar de prisão, pois ainda não teve o julgamento. Sim, ele merece isso, ele merece. Mas o que fizeram com ele, boy, para que ele se tornasse assim, foi algo muito triste. Catastrophe Crawl. Se Petscop seria o jogo perdido do Play 1, Catastrophe Crawl seria o jogo perdido do Nintendo 64. Catastrophe Crawl é um jogo pesado, com muitas cenas de violência, e o jogo está incompleto. É todo um RG que foi criado por um ator canadense, e essa história ainda continua. Baleia Azul. Baleia Azul foi um fenômeno que aconteceu em 2017, que foi algo até que bem sem sentido. Era um jogo que consistia de você fazer práticas violentas, como dar doce envenenado para criança,
arranhar seu próprio corpo, se mutilar. Eram práticas bem pesadas e no final do game consistia em você tirar sua própria vida. Essa prática ficou muito famosa aqui no Brasil em 2017. Você provavelmente na escola deve ter visto o pessoal tudo falando: Uau, baleia azul, cara, baleia azul. Tá, mas por que a pessoa entrava nesse jogo? Pois o cara anônimo falava bem assim: se você não me obedecer, eu irei matar sua família. Mas cara, para pra pensar. Isso é algo que não faz o menor sentido, já que o cara nem sabe quem você é direito, nem sabe onde você mora. Ele pode morar, sei lá, no Acre, mas isso acabou manipulando muitas crianças que acabam fazendo muita merda. O caso do Baleia Azul acabou surgindo na Rússia e um dos envolvidos foi preso. O desgraçado ele ainda fala que não se arrepende de ter feito, sendo que centenas de crianças acabaram se suicidando por causa dessa merda. Então, é isso. Muito obrigado de coração se você chegou até aqui. Por favor, deixe seu like e se inscreva, porque aí você me ajuda demais e ajuda esse vídeo a repercutir ainda mais, dependendo do sucesso desse vídeo. Se esse vídeo for um fracasso total, eu nem lanço a parte 2. E se esse vídeo for um sucesso, vai ser, eu prometo que vai ser ainda melhor que esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e tchau.